novos remédios, doutor Carlos. Mas antes, o governo do Estado ou o governo federal tem feito campanhas informativas, educativas a respeito dessa questão das hepatites? Campanhas existem. A gente percebe que existe uma maior intensidade das campanhas baseadas nas ONGs, mais do que capitaneadas por órgãos governamentais. Por outro lado, a gente também percebe um apoio do pessoal da Secretaria Estadual da Saúde no sentido da distribuição de medicamentos. Quer dizer, embora a gente possa apontar como talvez o governo pudesse apoiar mais iniciativas de informação e detecção precoce, e isso a gente não vê com muita frequência, mas o outro lado, que é o fornecimento dos medicamentos, este sim, seguindo os protocolos que são feitos pelo Ministério da Saúde, a distribuição desses medicamentos tem ocorrido de maneira bastante regular, segundo os protocolos que são utilizados hoje em dia. Isso seria praticamente uma remediação, não é? Porque a prevenção ela é muito mais barata para o poder público, para o sistema, para a própria sociedade, do que a remediação. Não é? Então, é importante que se diga e que a população fique atenta a isto, da questão da prevenção. Não é? E nós aqui, como representantes da população de São Paulo, nós temos o poder fiscalizatório e precisamos atuar também nesta área, instando o governo do Estado no sentido de promover campanhas educativas e informativas a respeito dessa questão que é muito importante. Sobre as terapias, doutor Carlos, tem terapia convencional, não convencional, os novos remédios, o que é que o senhor fala? Então, assim, em relação à hepatite C, tem uma questão dos novos medicamentos que saíram comercialmente nos Estados Unidos e Europa no começo do ano e que já foi anunciado pelo governo federal a liberação e a inclusão desses novos medicamentos em protocolos de tratamento a partir de janeiro do ano que vem. Então, tem um certo retardo, é natural, algumas coisas precisam ser organizadas para isso. O custo desses tratamentos é um custo alto, mas são tratamentos que têm uma efetividade bem maior do que o que tem feito, o que tem acontecido hoje em dia. Hoje o tratamento... A Anvisa já liberou liberaram para a aplicação em protocolos de medicação esses produtos, quer dizer, esses remédios, mas que serão importados, não são produzidos aqui no Brasil. Não são produzidos no Brasil. Eles já estão disponíveis para compra. Só vou comentar assim, o preço de um deles custaria, além do tratamento, porque é como um tratamento parecido com o da AIDS. São várias drogas dadas ao mesmo tempo, formando como se fosse um coquetel. Então, que compõem o interferon pegilado, que é um injetável, a ribavirina, que são 4 cápsulas por dia, e mais um remédio que, por exemplo, que toma mais 12 cápsulas por dia. Então, assim, são uma quantidade de comprimidos bastante grande, mas a efetividade dele no tratamento também é bastante importante. Os efeitos colaterais também. Percentual de cura efetiva? Enquanto que a gente tem, para esse esquema atual, que é interferon pegilado com ribavirina, um índice de cura que vamos arredondar em 60%, para alguns grupos de pacientes, acrescentando esse medicamento novo, pode chegar a mais de 90% de chance de cura. E aí, cura é a cura virológica, é desaparecer o vírus do organismo. É uma boa notícia, então? É uma excelente notícia. E uma coisa, doutor Carlos, o senhor ia falar sobre o preço de um. O preço de um. 10 mil reais. 10 mil reais? Por mês. Por mês? Para um tratamento de 6 meses. E o pobre que tem uma doença dessa, para onde é que vai? Exatamente. Então, por isso que... esses remédios chamados de alto custo, é isso? Exatamente. Isso vai obrigar a população, eu já quero deixar aqui a recomendação, a buscar os seus direitos. Porque se dentro do Sistema Único de Saúde não tem na lista dos remédios uma nova droga que é efetivamente, quer dizer, que é potencialmente curativa,
e não consta na lista, a população tem que buscar os seus direitos, como, aliás, faz costumeiramente, não é isso? Faz costumeiramente e ter acesso, porque saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Assim como educação é dever do Estado prover e direito do cidadão, não é? Certamente esses remédios de alto custo não estão constando na lista do SUS, não é isso? Então, é isso que eu falei. Ele foi incluído, já saiu um protocolo para utilização. Então, esse protocolo está aprovado. A partir da aprovação, são 180 dias para iniciar a distribuição. E é por isso que vai começar em janeiro. Tá então, certo. esses remédios foram disponibilizados comercialmente nos Estados Unidos e Europa no começo do ano. As sociedades médicas e as ONGs pressionaram bastante o governo. Essa é uma atribuição do governo federal, Sim. essa distribuição dos medicamentos de alto custo. Pressionaram bastante, então houve a reunião de especialistas, a definição de um protocolo e, com a aprovação desse protocolo, 180 dias, no comecinho do ano, já vai estar disponível esse tipo de medicamento para o tratamento de pessoas com toda hepatite a população? C. De acordo com o protocolo. Na verdade, mesmo nos Estados Unidos e Europa, isso não é um medicamento que é dado de início. Uhum. Então, pelas características do próprio remédio, que tem mais efeitos colaterais, então ele castiga um pouquinho mais a pessoa na hora do tratamento também, ele é dado para pessoas que tenham tido falha do tratamento. Tá. Então, fez um primeiro tratamento com as drogas que são standard hoje em dia. E a pessoa deixou de fazer parte dos 60% que se curam, aqueles 40% que não respondem ao tratamento é que vão receber a droga nova. Ok. Doutor Carlos, eu quero fazer uma abordagem, porque na cabeça da população, ela fala em cirrose, eu não vou ter cirrose porque eu não fumo, ou melhor, porque eu não bebo, não é? Não usa droga. Não uso droga, etc. Isso daí é um mito, não é isso? Isso é um mito. Na verdade, a cirrose ela pode aparecer até em crianças. A cirrose ela vem da inflamação crônica do fígado, que pode ser causada por álcool, mas pode ser causada por medicamentos, por vírus de hepatite, por determinantes próprios do organismo, vamos dizer, uma cirrose congênita. Não é um termo muito adequado, mas ajuda a explicar. Então, várias pessoas podem ter cirrose, independentemente do uso de bebida alcoólica ou não. É claro que se a pessoa tem, por exemplo, vírus de hepatite C e também bebe, então ela vai ter fatores que se multiplicam para formar a doença. Não é uma soma, é uma multiplicação. A agressão ao fígado passa a ser muito mais intensa e mais rápida. O transplante entre pessoas vivas, eu quero que você, doutor Carlos, aborde novamente sobre a questão da capacidade regenerativa, não é? O que é que o senhor diz? Por exemplo, aquele que doou, o senhor disse que aquele que doou 60%, não é? Aquele que recebeu, que ficou com 40%. Como é a condição, qual será a condição aí deste fígado? Ele se regenera, ele se amplia, ele totaliza os 100% na sua capacidade de autorregeneração? É uma capacidade muito interessante do fígado. Até às vezes a gente brinca com o pessoal e fala que não é uma doação, é um empréstimo, porque ele vai rendendo, né? Então, você tira 60% do fígado de uma pessoa saudável. Coloca na pessoa, tira o fígado inteiro e coloca na pessoa com cirrose. Esse 60%, ele vai se desenvolver e vai chegar a mais ou menos 90% daquele peso original. E a mesma coisa acontece com a pessoa saudável, que só lhe sobrou 40%. Esse fígado, depois de mais ou menos uns 3 meses, ele está uns 85%, 90% do que era e continua crescendo até um ano. Então, quando ele chega, depois de um ano, ele, numa forma um pouco diferente, mas ele vai ter em peso praticamente 90%, 95% do original. Com toda a capacidade funcional. Orgânica. É muito interessante. É algo incrível isso que o senhor está dizendo aqui, né? Muito interessante. É algo incrível. Isso, né? E esse aprendizado, ele veio das cirurgias, especialmente das cirurgias oncológicas, onde a gente era obrigado a retirar grandes porções do fígado por conta de tentar tirar câncer, né? E aí foi se
estabelecendo qual era o limite de segurança, até quando dá para tirar o fígado e ele manter a capacidade de se regenerar e dá tempo de se regenerar com a pessoa suportando, né, essa intensidade de cirurgia. Então, a gente sabe hoje em dia que, para casos extremos, a gente pode tirar até 70% do fígado e aqueles 30% que sobrou, ele se regenera integralmente, em peso. Né? Na sua experiência lá no hospital, em relação a esses transplantes que o senhor realiza, qual o percentual entre pessoas vivas, portanto? No momento, a gente ainda não abriu o programa de transplante intervivos no Hospital de Transplantes. A gente desenvolvia isso em outras instituições. O grupo do qual eu faço parte agora é um grupo pioneiro em transplantes de fígado no Brasil, foi capitaneado pelo professor Silvano Rai, um pioneiro na época. E, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo esse tipo de transplante em outras instituições, e agora o Hospital de Transplantes ele é um hospital relativamente novo, ele tem 2 anos de vida, e a gente foi convidado para fazer a implantação do serviço de transplantes lá. Então a gente começa com os transplantes com o doador falecido e mais adiante a gente vai desenvolver uma linha especialmente para o paciente que vai fazer um transplante com o doador vivo. Tomara que isso sequencie. Tem apoio do governo do Estado? Sim, é um hospital do Estado. Tá certo. Hospital do Estado. Mas a gestão, vinculado ao hospital com a administração e gestão própria, qual seria? Administrado lá é por uma OSS, tá a certo. SPDM. Ok. Vamos torcer para que isso avance, né? Isso. E tenhamos mais este serviço aí à disposição da população. Isso aqui tem que ser feito, o governo, todo bom gestor, todo administrador público, ele tem que pensar em acelerar os investimentos necessários para dar à população os serviços também que tem possibilidade. O que é que você fala disso sobre ONGs? E já nos encaminhando para o final do nosso programa, a Assembleia convida, sobre ONGs, entidades que agregam aí pessoas que passaram por esta experiência. O que é que você pode falar para os nossos telespectadores? As ONGs têm um papel fundamental nessa questão da hepatite C e sobre diversos aspectos. A informação e principalmente essa forma de pressão e de cobrança dos órgãos governamentais para que haja uma contrapartida do governo, especialmente nas questões da divulgação da informação, ao acesso. O Brasil tem certos privilégios, sim, e nós reconhecemos, como a distribuição e o acesso à medicação, que nem em todo lugar do mundo é assim. A organização das questões dos órgãos de transplante também do Brasil, que é segura, e especialmente em São Paulo. Mas os dados que as ONGs conseguem levantar e tudo que a Organização Mundial fornece a respeito desse assunto é muito interessante. E uma das coisas que a OMS nos disse há 3 anos atrás é que a hepatite C ela mataria mais do que a AIDS. Este ano isso começou a acontecer. Já há cerca de 6 meses, os índices são alarmantes. A hepatite C mata no mundo mais do que a AIDS. Então, são coisas que precisa chamar atenção. Para que... E no ranking assim, mundial de países que são... claro que essa doença é uma doença infecto-contagiosa e que, como o senhor colocou aqui, é de notificação compulsória. Não é o médico que atende o paciente, detecta, ele tem que comunicar às autoridades competentes, não é isso? Você tem algum dado a respeito disso? Eu pergunto para os dois aqui. No mundo, o Brasil está em que posição? Está numa faixa intermediária. Então, tem países que têm um índice de contaminação bastante elevado, tem países com índice menor do que a média, e o Brasil está na faixa intermediária, na faixa média em relação à possibilidade de contaminação. Fatores econômicos influenciam nessa questão do controle da doença, etc.? Olha, eu vou dizer o seguinte, boa parte da Europa